Surtar ou sustentar? Eis a questão. Saturno conjunção Netuno em Áries. E eu pergunto, surtar ou sustentar? Bem, vamos lá, vamos falar um pouco disso. Quem quiser saber informações sobre os retiros da Terra de Rodá, né, tanto de outubro quanto o do ano que vem, né, que vai ser a princípio em junho e outubro, falar com a Rosa no DDD 21 98505 8500 no WhatsApp. E lembrando que acho que só tem uma vaga para esse ano, né? E o ano que vem não, as vagas estão abertas, pelo menos para saber informações. São retiros de imersão de 3, 4 dias e tudo. E quem quiser fazer parte também dos trabalhos gratuitos da Terra de Rodá, como por exemplo tornar-se presente, também falar com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500. Vamos lá. Sustentar Saturno com Saturno em Áries. Vamos lembrar uma coisa importante. Netuno, ele rege o inconsciente, né? Rege a casa 12, rege peixes, rege o inconsciente, rege o último signo do zodíaco. Em tese, para quem fez o trabalho de casa direitinho, seria um processo de despertar, de iluminação, de comunhão com a fonte primordial. Mas, normalmente, a gente não faz o trabalho direito, não faz o dever de casa direito, e o Netuno, a casa 12 e o peixe, são mais com aspectos de desvio, ou via drogas, ou via ilusão, fantasias, né, idealizações e tudo mais. Essa é a nossa saga, essa é a nossa história, pelo menos até agora. Mas o Netuno tem a ver com os conteúdos do inconsciente, tanto o inconsciente pessoal, mas principalmente o inconsciente coletivo. E Saturno, ele é uma pulsão psíquica, assim como Netuno também, uma pulsão psíquica que tem como propósito estruturação, organização, amadurecimento. Embora muitos de nós tenhamos preconceitos em relação ao Saturno, no sentido de achar que Saturno é maléfico, é ruim, porque é como se fosse uma espécie de cobrador de impostos, né? Fala de repressão, de autoritarismo, de restrição, de solidão, né? Isso é uma parte da história. Outra parte da história é que Saturno tem a ver com a sedimentação, com a consolidação, com a estruturação, com o processo de amadurecimento junto com a Lua, né? Com um processo de amadurecimento sem o qual a gente fica viajando na maionese, entra encarnação e sai encarnação. Esses dois juntos em Áries é como se estivesse começando um novo ciclo. Um ciclo de Netuno, que leva 14 anos nesse signo de Áries, mais uns 165 até girar o zodíaco inteiro. O Netuno está acabando de fechar um ciclo de 165 anos, né? E o Saturno também está acabando de fechar um ciclo de 29 anos e começando um novo ciclo. Saturno vai ficar em Áries 2 anos e meio. Agora, ao pé da letra, olhando para a nossa realidade concreta, né, observando o nível que nós nos encontramos, né, salvo realmente salvo exceções expressivas de grupos, de pessoas, de entidades que fizeram o dever de casa, né, desde 1970 para cá, quando os últimos planetas começaram a entrar nos últimos signos. Mas mesmo assim, 8 bilhões de pessoas, quase a totalidade ainda está chafurdando na ignorância, né? Pelo menos são inspiradas, educadas, né, influenciadas, manipuladas para tal. Mas uma minoria expressiva procura ao largo se conscientizar e, quem sabe, sairmos da Matrix dentro dela.
né? Porque o prisioneiro não é aquele que está dentro de uma cela. O prisioneiro é aquele que está dentro do seu próprio autodesconhecimento. É impossível você restringir alguém ou prender alguém quando essa pessoa é uma pessoa livre, absolutamente livre. Então não é uma cela, nem é fora da cela que vai restringir essa pessoa. Estou falando de pessoas iluminadas, seres despertos, que a gente provavelmente não esbarrou com ninguém na rua até hoje. E quem sabe algum livro que a gente tenha lido nos inspirou em pessoas que conseguiram vencer a relação ego-alma. Então, quando o Saturno faz uma conjunção com Netuno no ascendente, em Áries, fica o seguinte: novos conteúdos do inconsciente coletivo virão à tona nesse novo ciclo de Áries, que Áries tem a ver com o início da jornada, o início do processo, com uma força também primeva, uma força também instintual, e o Netuno ali é como se esse inconsciente pudesse abrir e novos conteúdos emergirem. Isso sem falar, eu não vou me deter nisso agora, sem falar que a gente também está com Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, que são também ativadores de comportas abertas, né? E até o Júpiter em Câncer também, no sentido de memórias ancestrais, no sentido de a gente acessar registros acásticos, com essa combinação toda, né? Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, Júpiter em Câncer e ainda o Netuno fazendo uma conjunção com Saturno em Áries. Aliás, eu vou fazer uma live no dia 16 de agosto falando sobre isso, sobre esses 5 planetas mudando de signo, entrando para um novo ciclo e o que isso impacta na vida de cada um de nós. Essa live vai ser no YouTube, no Compondo com Gaia, no grupo Compondo com Gaia. Um grupo excepcional de São Paulo, um grupo maravilhoso que vocês devem conhecer, entrar no YouTube e digitar Compondo com Gaia. Dia 16 de agosto, ao 12h30, estarei lá falando sobre isso. Mas hoje eu vou me deter em forças tão díspares como é a conjunção de Netuno-Saturno. Netuno não tem limite, Netuno é um enorme oceano, e é como se Saturno fossem as praias que delimitassem, né? Então, se a gente não tem limites, se a gente não tem uma borda, a gente cai abismo abaixo, ou a gente acaba morrendo afogado no oceano, né? Então, qual é o aspecto maravilhoso de Saturno conjunção Netuno? Um momento incrível da gente estruturar nossa relação com o inconsciente, De uma maneira um pouco prática, seria assim: puxa, será que vai haver uma eclosão de pessoas buscando processo terapêutico? Né? Mas tem outra pergunta: será que com essa história de inteligência artificial, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, será que também os terapeutas, muitos deles serão substituídos pela inteligência artificial? Num lado ou no outro, tanto você batendo na porta de um terapeuta vivo, presente, orgânico, quanto também na IA, o que isso significa é que a gente está pedindo alguma ajuda para entender o que está emergindo. Às vezes a gente fica distraído com forças políticas, com forças sociais, que são expressões dessa psique abrindo e emergindo conteúdos. Aqui não nos cabe moralizar a psique, moralizar o inconsciente, né? O inconsciente é um território misterioso, onde tem ali luz e sombra, onde tem recalques e dons e talentos. Isso é o que é, e ponto final. Nós não fomos chamados para opinar sobre isso, e sim aprender a nos relacionar com essas forças misteriosas do inconsciente, que inclusive regem a espiritualidade, a psicologia, né? O autoconhecimento, a relação com a natureza, as águas mais profundas. Então, numa leitura superficial de uma população que não olhou para si, que não fez um mergulho interno, então
qualquer emergência do inconsciente é algo assustador, é algo aterrador. Então tem que reprimir, tem que reprimir, tem que reprimir, né? E aí pensam que são teorias da conspiração, pensam que isso daí é um modismo, identidade de gênero, e a gente vai querendo voltar para um passado que é bom alertar que não voltará. E isso é ótimo, porque, na verdade, a gente precisa sair do passado, porque, basicamente, nós somos reações ao passado. A gente, via de regra, nós não estamos frescos, limpos, assim, prontos para o presente. O presente é o grande desafio, tornar-se presente é o grande desafio. Isso já está tão introjetado que a gente perde a noção de que as nossas escolhas são reações ao passado. Tanto a um passado nessa encarnação, quanto em outras encarnações, ainda que a gente não lembre. Mas o inconsciente lembra de tudo. O inconsciente lembra de todas as encarnações. É o inconsciente que faz com que a gente atraia situações para poder integrá-las à psique, né? Por isso, eu sempre falo, tem pessoas que dizem que a gente vive, não é um processo evolutivo, porque a gente, quando nasce, não lembra do que aconteceu. E eu insisto em dizer que a psique lembra de tudo. E se a gente não precisa lembrar literalmente do que se eu matei uma pessoa, se eu roubei, ou se eu fui feliz na outra encarnação, a gente não precisa lembrar disso conscientemente, porque seria um fardo. A gente surtaria, a gente não aguentaria. Então, mas o inconsciente, ele registra isso tudo. E qual é a maneira da gente acertar as contas com esse passado? São as coisas que nos chegam, as situações que nos chegam. E tem instâncias mais leves, mais moderadas, mais pesadas ou pesadíssimas, de situações que acontecem que estão vindo lá de trás, a gente não consegue nomear. Muita gente me pergunta, fazendo sinastria astrológica, porque a pessoa tem uma desconfiança de que aquela relação é kármica, ou por um viés luminoso, ou por um viés sombrio, mas às vezes tem muito folclore nessa história, né? É kármico, mas muitas vezes não, muitas vezes há um reencontro, não exatamente daquela pessoa, mas daquele padrão. Porque para a psique não importa se a gente está reencontrando a mesma pessoa, isso não tem a menor importância. A importância é que a gente reencontre aquele mesmo padrão para a gente poder resolver aquela situação dentro da gente. Então, o Saturno conjunção Netuno, numa leitura assim mais pobrezinha, é Saturno tentando, no coletivo, reprimir, castrar, oprimir os conteúdos emergentes da psique coletiva. Quando, na verdade, qual é o dever de casa? Eu preciso compreender a fundo o que está emergindo, né? Que forças são essas, que muitas vezes a gente chama que são forças culturais, mas isso é anterior à cultura, né? A cultura vai dar um shape, a cultura vai dar um formato, vai dar um corpo, vai dar uma forma, mas a alma daquele movimento cultural, na verdade, é um conteúdo psíquico que está pedindo espaço, né? E esse Saturno do lado, ele só, a priori, só é repressivo quando eu não sei lidar com nada disso, eu não estou entendendo nada disso, eu quero minha mãe de volta, eu quero meu pai, eu quero meu passado, eu quero minha história, eu quero isso. Esse é um processo regressivo, é um delito, isso é um delito psíquico e a gente paga uma conta somatizando doenças, tanto emocionais, mentais, quanto físicas. Então, só temos um caminho, é tentar entender como lidar estruturadamente, como Saturno, com essas forças psíquicas que estão emergindo. E cada ciclo vem um novo conteúdo. Vocês imaginam como se tivesse assim, estratos e mais estratos, né? E que na medida em que abre lá em cima, abre um espaço, o que está mais na ponta aparece. E lá na frente, num novo ciclo, o que está mais na ponta surge. E são os movimentos. A gente vai chamar muitas vezes de revoluções, de situações às vezes terríveis, né? Tem genocídios, tem catástrofes naturais, porque isso não é só a ação humana. Quando eu falo da psique coletiva, também tem Gaia, também tem o planeta Terra, também tem o cosmos. Essa psique coletiva não é só o somatório das psiques individuais, né? Tem o somatório das psiques individuais, tem um caldo coletivo, tem o inconsciente do planeta, que é um ser vivo, tem o sistema solar, ou seja, então
a nossa pior companhia é a ignorância, porque a gente acaba sendo vítima de coisas que a gente deveria minimamente ter um conhecimento. O nome disso seria sabedoria, alguma sabedoria para lidar com essas forças do inconsciente, né? Então, essa é a minha primeira colocação, que esse momento dessa conjunção Saturno-Netuno é a gente ter ferramentas estruturantes, ferramentas psicoespirituais estruturantes, constitutivas, para a gente lidar com essas forças misteriosas, silenciosas do inconsciente, que quando surgem na nossa vista, a gente às vezes não sabe nomear, não sabe dar nome nem sobrenome, e a gente usa terminologias antigas, né? E é bom lembrar que isso não é só a ação humana. A gente tem situações climáticas, né? Tem situações dentro da Terra, do ponto de vista do vulcanismo, mas temos também dentro da psique do João, da Maria. Então, mas isso é desde sempre. Eu estou falando, não estou trazendo nenhuma novidade aqui. Embora você saiba que isso, infelizmente, é novidade para muitas pessoas, né, que ficam ali na luta entre bem e mal, na luta entre nós e os outros, na luta entre certo e errado, e aquilo que eu não entendo é do mal, aquilo que não está no meu time é do mal. Isso tudo é a derrota da civilização humana, né? Esse joguinho de 0 em 1, vamos dizer assim. Bem, posto isso, né, e antes de eu passar, queria comentar também de uma maneira um tanto ágil sobre os 4 desvios. Esses 4 desvios, eles são baseados também nos 4 quadrantes do mapa astral. Mas antes de entrar, eu queria reforçar então essa conjunção Saturno-Netuno em Áries. Opção número 1, uma opção danosa. Precisamos reprimir as forças do inconsciente que estão emergindo, porque certamente elas são do mal. Vai dar ruim. Segunda opção, precisamos compreender profundamente, estudar e compreendermos, termos sabedoria para lidar com essas forças que pedem passagem. Essas forças do inconsciente que perdem passagem. Quando a gente comprime uma mola, a gente não vai conseguir ficar segurando essa mola a vida inteira. Tem um momento que você solta e ela expande. Todo o processo de contração, de repressão, ela tem uma contrapartida. Isso é uma lei natural. Então tem coisas, como dívida, né, que alguém um dia bate na tua porta, que é o Saturno, que é o cobrador de impostos, cobrador de dívida, e fala assim, o negócio é o seguinte, tua dívida venceu ontem, você não pagou, tem juros, assim, correção monetária. Isso parece horroroso, mas isso é educativo, porque vai ter que mexer com o nosso comprometimento. Eu assumi uma coisa, eu contraí uma dívida e tenho que sanar essa dívida. E eu não estou falando de sistema financeiro, de banco, eu estou falando da relação karma-dharma. Entendeu? Quanto menos eu me alinho no dharma, provavelmente mais eu acumulo karma. Quanto menos eu estou me pautando pelo dharma, mais eu estou vulnerável ao karma. Simples assim. Quanto menos eu estou fluindo na lei do natural, mais fácil eu me perder em certos desvios do ego. E aí eu queria falar dos 4 desvios que contemplam o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O primeiro quadrante, ele fala da sobrevivência, tem um tema da materialidade dos instintos. Isso é ótimo. A matéria, muito bom. Os instintos, o dinheiro, né? Tudo muito bem, nenhum problema. Mas o desvio, quando a gente se pauta fundamentalmente num olhar materialista sobre os afetos, sobre sexo, sobre Deus, sobre a religião, sobre espiritualidade, sobre os amores, sobre família, sobre os filhos, ou seja, quando a gente tem um olhar de primeiro quadrante para tudo, maus presságios. Maus presságios. Ah, mas Sérgio, mas o mundo é assim, o mundo tem sido assim. Maus presságios. Que fique claro uma coisa,
que não é monopólio de espiritualistas, de místicos, nem de esotéricos. Nós estamos aqui, pelo menos 100% da população planetária, no mínimo 100% da população, está aqui com um processo evolutivo. Esse processo evolutivo, leia-se, fazer um alinhamento entre a personalidade e o self, entre o ser que é dentro de nós. É fazer com que o nosso ego e a nossa personalidade estejam a serviço da nossa essência. Essa nossa essência é o que os místicos falam, Deus dentro da gente. É só isso que a gente veio fazer aqui. Tudo mais que a gente veio fazer aqui é a serviço disso. Essa regra não tem exceção. Se eu for fundar um banco, se eu for colocar um filho no mundo, se eu for soltar uma pipa, se eu for matar alguém, se eu for o que for, tem que ter o processo evolutivo aí. Que isso fique claro. Mas isso não está claro porque em penúltimas instâncias, quem governa o planeta, que os nomes e sobrenomes não são expostos, não são transparentes, eles funcionam na sombra. Eles funcionam em termos do poder do individualismo, da separatividade. Certamente vocês não sabem o nome desses seres, dessas pessoas que governam o planeta, que são os donos, entre aspas, do planeta. A gente às vezes fica ali se divertindo, se iludindo com aquele presidente, aquele primeiro-ministro, aquela coisa toda. Nada disso, é bobagem. Na verdade, os chefes, os patrões deles são outros que não aparecem, mas esses são penúltimas instâncias que versam sobre um lado sombrio. Então, o primeiro desvio é a gente se identificar com a matéria. Então, o amor, o sexo, o afeto, a relação com filhos e tudo é uma tentativa de sobreviver ou de se dar bem. Isso é um delito que está institucionalizado como regra, vamos dizer assim. O segundo delito que contempla o segundo quadrante são as relações afetivas são relações regressivas, relações de dependência, relações fundamentalmente baseadas na carência. Relações tanto produtivas quanto afetivas emocionais, relações tanto profissionais quanto afetivas e emocionais, ligadas a uma necessidade da gente não ficar só, da gente ter o sustento, e não que isso represente para a gente um aperfeiçoamento. As nossas relações afetivas e emocionais são uma espécie de aperfeiçoamento da minha relação comigo. Algumas pessoas sabem disso. A grande maioria não. Porque sabe que a construção de uma família é quase como a construção de um bunker para se proteger do mundo, da vida. Muitos sabem que a relação com uma outra pessoa é a tentativa da gente não ficar só, porque a solidão é uma coisa horrorosa, porque eu não sei lidar comigo, não sei lidar com a minha solidão. Então, os desvios do segundo quadrante é quando a gente usa relações de afeto e relações produtivas, profissionais, tão somente para a gente se autoafirmar, para a gente ter alguma estabilidade material. E esse segundo quadrante não é lido, ele não é interpretado como um agente de autoaperfeiçoamento. Nesse segundo quadrante, a gente tem o sexto portal, que vai falar do autoaperfeiçoamento, do artífice que somos em relação dessa escultura ego-ser. Tudo se resume a gente está trabalhando esse ego para que ele sirva melhor ao ser. Sabe quando você admite a um funcionário numa empresa e a empresa tem um DNA, ela tem uma genética, ela tem um propósito, aquela empresa tem um certo dharma. E aquele funcionário tem algumas qualificações, mas acabou de entrar na empresa. Então você tem que preparar esse funcionário para ele encaixar muito bem
no Dharma dessa empresa, no propósito dessa empresa. Essa é a nossa relação. A gente fazer a mediação entre esse funcionário, esse empregado, chamado ego, chamado personalidade, e o nosso ser, que é essa empresa, chamada vida em nós. O desvio do segundo quadrante é a gente usar afetos, relações de intimidade, profissões, tão somente para um processo de autoafirmação, tão somente para abastecer uma carência, tão somente para a gente não ficar só, e tão somente para a gente poder trabalhar e ter comida na mesa. Quando ter comida na mesa, é o básico do básico. Sem isso a gente morre. Mas isso não é o final do filme. O final do filme não é comida na mesa, tampouco dinheiro no bolso. Porque se me provasse que quando a gente morre, a gente leva todo esse dinheiro e essa comida junto, né? Mas já deu para entender que não é por aí. O terceiro desvio, marcado pelo terceiro quadrante da carta natal, vai falar também do como é que a gente não compreendeu o Dharma, o propósito. Que, na verdade, o resumo da ópera é ser quem se é. Que esse ser quem se é deságua numa experiência de amor. Né? Então, a gente vai ter ali, nesse terceiro quadrante, o desvio de a gente se identificar com ideologias, se identificar com crenças, com valores, né, que procuram afirmar o nosso time, o nosso clã, o nosso clube, a nossa religião, em detrimento de outros. A gente não está sabendo que estamos indo para o quarto quadrante, que é o quadrante que vai focar na unidade. Então, até então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, é uma ode à cisão, é uma ode, é uma apologia à separatividade. Aí está toda a miséria humana, toda a violência humana, toda a desigualdade humana, todo o horror humano é nesse projeto de cisão, é nesse projeto de separatividade. Quando, na verdade, a gente que estuda a alma das galáxias, quando a gente consegue fazer um processo de projeção e sentir minimamente qual é o propósito da alma, não só de uma estrela, mas de uma galáxia, de um sistema de galáxias, que é de retornar à unidade e depois abrir novamente, retornar à unidade. Quando a gente sabe disso, do ponto de vista inclusive intuitivo, a gente percebe que todo projeto de cisão, de separação, é um projeto, assim, eu queria encontrar palavras contundentes, porque dá vontade de falar que é um projeto doentio, é um projeto da nossa delinquência, enfim. Todo projeto que visa, na verdade, que eu seja superior a você de alguma forma, e tem gente, né? Isso é uma coisa muito quase hilária, se não fosse trágico. Tem gente que diz, existe um povo escolhido. Existe um povo escolhido. Você já deve ter ouvido falar nisso. Tem gente que acredita nisso. Existe um povo escolhido de Deus. Aí eu fico pensando, e os outros? Não, os outros povos não foram escolhidos. Ah, interessante, que legal. Então esse Deus já tem uma torcidinha com uma bandeirinha, veste a camisa daquele país e fala assim, olha, vocês são meus, o resto que se dane. Tem gente que acredita nisso, gente, século XXI. E quanto mais a gente acredita nisso, as guerras são bem-vindas, gente. Os holocaustos são bem-vindos. Isso é uma maravilha. Porque se eu sou escolhido de Deus, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho o aval dele. Que delírio é esse, gente? Que doença? De onde é que a gente tirou isso? Eu sei de onde a gente tirou isso. Você também sabe de onde a gente tirou isso. A gente tirou isso de algum lugar. Mas também tem outros lugares que a gente tirou da nossa necessidade de sermos amados por esse Pai. Entendeu? Quando a gente vai estudar lá atrás a história, né, da relação entre Isaac e Ismael, a gente percebe
Por que que Freud tanto escreveu sobre a competição entre irmãos, sobre o filho do meio? E você que está me vendo, que tem 2 filhos, ou 3, ou 4, vocês vão ver que tem uma luta para disputar o amor do pai, o amor da mãe. No caso da espiritualidade, não tem lugar para o feminino. Na espiritualidade, ou melhor, perdão, na religião não tem lugar para o feminino. Na religião é o lugar do macho. Então é Deus, não é deusa. Deus é só um. Deusas tem várias, mas Deus é só um. Isso é produção, são as pérolas das religiões, digamos assim. Né? E aí a gente quer o amor desse pai, de alguma forma, que é o Pai Celeste. Né? Que a mãe Gaia não é tão importante assim. A gente pode até destruir tudo, mas o Pai Celeste a gente tem que idealizar. E tem que ser o filho escolhido. E se a gente é o filho escolhido, a gente acredita nisso, a gente pode fazer o que quiser. Esse é o terceiro quadrante. Nesse terceiro quadrante, você vai encontrar a minha identificação com algumas crenças e possíveis holocaustos a partir daí, possíveis tragédias a partir daí. Repara que o quanto a gente está longe de entender o óbvio, de entender o simples. Nós estamos aqui para um processo evolutivo. Esse processo evolutivo tem vários caminhos que levam a um único lugar, é nos tornarmos quem somos. Ao nos tornarmos cada vez mais quem somos, nós nos tornamos amor. Toda astrologia, toda arqueoastrologia, toda astrologia profunda tem um único objetivo: dar condições da pessoa se compreender cada vez melhor e ter uma relação de afeto, de amor maior. E por isso, quando isso acontece, tem menos cisão, menos separatividade. Aí a gente entra no quarto quadrante, que, sem falar de desvio por enquanto, seria aquilo que você entrega, aquilo que você se tornou, e agora está na hora de você ser uma escola viva. De você ser uma escola viva, no sentido de você compartilhar aquilo que você se tornou. Não sendo um grande exemplo na internet, não precisa. Basta você ser quem você é, fazendo o teu ofício diário. Isso é revolucionário. Isso é absolutamente revolucionário. As pessoas, por mais tapadas que pareçam, ela olha e fala assim, aquela pessoa tem algo diferente. Por que ela está tão bem, está tão em paz, está tão em harmonia? O que está acontecendo? Quero me aproximar dessa pessoa. E talvez essa pessoa seja provocada a dizer para quem que você torce, qual é o partido que você vota, né? Quem é que você gostaria de destruir? Por que a gente ama tanto figuras? A gente idealizou figuras como Jesus, como Buda, como Maomé. A gente tem uma farta idealização. Tem 8 bilhões de pessoas que falam de Jesus com propriedade, falam de Buda com propriedade. Todo mundo sabe quem são, porque conhece. É uma fantasia maravilhosa, uma imaginação maravilhosa sobre essas pessoas. E porque ele escreveu isso, porque ele falou aquilo, porque ele falou aquilo. Que delícia, que maravilha. Mas há um senso comum nisso tudo. Né? Parece que esses grandes seres idealizados, né? Todos eles falam de amor. Não são filósofos. Eles falam, no fundo, de amor. Mas não falam de você gostar do teu filho, gostar da tua mãe. Não. No fundo, é de amor incondicional. É o amor sem condições. Agora, Sérgio, se você está dizendo que essas figuras totêmicas, como Buda, Zaratustra, né, como Jesus, como Maomé, são profundamente idealizadas, imaginadas e fantasiadas, vamos dizer assim, por que será que todo mundo então fantasia esse amor incondicional? Aí é uma bela pergunta. Por que será? Porque dentro da gente, por mais desviado que estejamos, por mais contaminados, por mais soterrados que estejamos, a gente sabe, porque a gente tem dentro da gente um self, um ser que é dentro de nós. Isso é unidade. É a nossa relação. Ainda que a gente se torne um fractal da fonte, nós temos um núcleo, que é um centro regulador dentro da gente, que esse centro regulador fica ligado direto com a fonte primordial, que é o único corpo que existe. Só existe um único corpo, segundo a arqueoastrologia e segundo tanta gente, que é
o corpo do agora, que é o corpo da fonte, que você vai encontrar todos os universos, todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas, num único corpo. E esse centro regulador, que muitos chamam de self, ou ser que ele está conectado direto com esse corpo. Quando a gente idealiza um ser superior a nós, esse é amor incondicional. Por quê? Nós somos amor incondicional. Não estamos, mas somos. E somos muito bem educados para não sermos amor incondicional, para sermos cisões, partes em briga, idealizarmos fora da gente o amor incondicional. A gente é muito bem educado por essas instâncias que eu estou chamando de penúltimas forças sombrias que mandam aqui no planeta, e tem forças superiores que também mandam no planeta, mas também não podem interferir assim. Porque, na verdade, no nosso processo evolutivo, a gente não tem que pedir que papai e mamãe intercedam nesse embate, né, que é essa fricção entre mundo e ser. A gente tem que saber se posicionar, né? Às vezes a gente pensa que... Tem gente que fala assim, se Deus existisse não haveria guerra, se Deus existisse não haveria fome, se Deus existisse... Isso é uma bobagem maravilhosa, porque o que a gente chama de Deus, e o que eu chamo de fonte primordial, não fica em algum lugar falando assim, não pode ter fome, não pode ter ninguém com problemas físicos, não pode ter ninguém com doença. Não, gente, a gente tem que colher aquilo que a gente plantou. E replantar e recolher até a gente conseguir integrar na nossa psique e ir para um estágio, uma outra dimensão. Já nos foi dado a possibilidade da gente sair da Matrix dentro dela. Já foi nos dada a possibilidade de a gente sermos livres dentro da prisão. Né? Isso já é um dado de realidade, que é uma coisa absurda. Né? Então a gente não pode esquecer o que a gente veio fazer aqui. E o desvio do quarto quadrante, é, por exemplo, a gente ficar somente na preocupação social. Eu acho que, por exemplo, proteger o meio ambiente é tudo de bom, proteger uma comunidade, uma sociedade é tudo de bom. Né? Mas tem algo anterior a isso, que é a gente proteger a nossa relação com o ser. Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. A gente vai passar milênios protegendo a sociedade, milênios protegendo. De um lado a gente protege o meio ambiente, do outro lado a gente devasta o meio ambiente. E quanto mais a gente devasta o meio ambiente, mais a gente protege o meio ambiente. Quanto mais a gente devasta o ser humano, mais a gente faz leis pró o ser humano. E fica assim. Para que leis? Para que leis que protejam a integridade humana? Porque nós temos uma força devastadora, destruidora. Por que leis que protejam o meio ambiente, meu Deus? Porque a gente quer me dar bem, eu quero poder plantar, eu quero poder que se dane as árvores. A gente precisa de leis para a gente se proteger da gente. A nossa parte sombria. Então o quarto quadrante é quando a gente também se distrai em tão somente tentar resolver os problemas na ponta. Quando, na verdade, o quarto quadrante tem a ver com espiritualidade, com a transcendência, com a descoberta que nós estamos daqui, mas não somos daqui. Que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E que nós somos muito poderosos no sentido do espírito, do ser, da energia, da frequência, da vibração, do amor. São 8 bilhões de Budas, são 8 bilhões de Cristos que habitam a Terra. Se eu chego para um exoser e falo isso, olha, você vai baixar lá no planeta Terra, um planeta maravilhoso, agora te prepare que são 8 bilhões de Budas. Nossa Senhora, eu estou doido para conhecer. Não, só esqueci de falar uma coisa.
em potencial. Sim, mas que bom. Que bom. Mas não é isso que é manifesto. Por quê? Porque eles são educados a jogar pedra nos Budas, nos Cristos, nos Zoroastros, nos Maomés, nos Lao Tsés. Por quê? Pois é. Então, o desvio desse quarto quadrante é quando a gente pode, inclusive, para lidar com a realidade, usar substâncias quaisquer só para fugir da realidade. Eu acho que substâncias naturais ou pouco naturais que ampliem a consciência humana, se bem usadas e trabalhadas, tudo que é bem usado e bem trabalhado é muito bem-vindo. Relatos de pessoas que experimentaram ayahuasca, relatos incríveis, maravilhosos e tudo. Agora, toda a dependência, eu só consigo expandir minha consciência através de um nível de droga, deu errado. Então, o quarto quadrante, o desvio do quarto quadrante é o seguinte: olha, o mundo está complicado, a realidade está complicada, eu construí minha realidade paralela porque eu cheiro isso, fumo aquilo, bebo aquilo, faço isso, ou, na melhor das hipóteses, porque eu tento preservar esse meio ambiente. Ok, mas o quarto quadrante é o quarto da gente desenterrar esse Buda, desenterrar esse Cristo que é dentro da gente. Existem 8 bilhões de Cristos hoje. Esses são em potenciais. Mas existem milhares de Cristos vivos que não são em potencial. Mas que eles não podem ir para nenhuma Bíblia, um terceiro Novo Testamento aqui, não pode. Não pode, porque aí quebra com toda a institucionalidade. Né? Sérgio, você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi, você está dizendo que, na tua opinião, existem 8 bilhões de Cristos em potencial? Sim, claro, estou afirmando. Mas você está dizendo que existem milhares de Cristos vivos hoje, que já morreram, que estão vivos e ainda virão. E por que eles não estão sendo falados ou adiante? Porque já tá tudo organizadinho. Tudo que é necessário para a gente morder a isca já está organizadinho. Isso tudo está ruindo. Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, conjunção Saturno e Áries, Saturno Netuno em Áries, isso tudo está ruindo. Né? Por isso é um momento tão delicado, tão fantástico e tão aterrador. Aterrador porque sabe, aterrador quando você descobre que o pai que você ama tem 2, 3 famílias em paralelo, que você não sabia que tem irmãos fora do casamento. Isso parece que mexe com uma decepção enorme, uma frustração enorme. Dá a impressão de que eu acreditei na idoneidade desse pai, eu acreditei. A gente entrou numa era do desencanto. Isso é lindo. Isso é lindo. Não é lindo quando eu não sei o que eu faço agora. Nessa metáfora do pai, que parecia um ser perfeito, de repente você descobre que ele tem amantes e não sei o que, não sei o que, você também descobre que esse pai perfeito, ele é humano. Ele tem cárie, tem unha encravada, tem caspa, ele tem ciúmes, tem posse. Isso é muito difícil. Que bom que é muito difícil. Escuta, me engana que eu gosto, não é a razão pela qual a gente está aqui. Se dissesse, eu só vou ter essa encarnação, eu tenho que me dar super bem, mesmo que os outros se ferrem, eu tenho que me dar super bem. Mas a gente está prisioneiro de uma roda de samsara, que um dia a gente sai. E o que a gente não resolveu nessa vai ter que resolver na outra. Eu sempre dou um exemplo. Se você na segunda-feira está devendo R$1.000 ao banco, quando você acorda na terça, essa dívida não foi sanada. Tem agora um jurozinho. Cada encarnação é como se fosse um dia de semana. Digamos que hoje a gente estivesse na terça-feira da encarnação. Quando a gente morrer, a gente vai nascer na quarta. Só que eu não lembro que eu devia o banco, eu não lembro que eu sacaneei alguém. Mas a tua psique lembra, ela vai te trazer tudo isso de volta para você dar continuidade até que você se torne essa esfera, essa mandala, sem pontas a serem aparadas. Então é isso, gente. O que eu estou falando
eu trouxe a conjunção Saturno-Netuno em Áries, é surtar ou sustentar. Por que surtar? Eu não dou conta do que está emergindo, esse mundo está muito louco, ai meu Deus, eu quero o século XX, eu quero o século XIX, eu quero voltar para trás, eu quero antes do computador, antes do celular. Bem, pessoas assim ficarão à margem da história, serão esquecidas para uma próxima encarnação, né? E a minha fala é que a gente não dá uma de alegre e ficar elogiando a modernidade. Sim, eu quero compreender o que está emergindo da psique coletiva. Qual é o cerne da fala de hoje? Eu compro o jornal, eu entro na internet, eu vejo a televisão, estou vendo o que está acontecendo e eu pergunto: o que isso significa em termos da emergência de conteúdos da psique coletiva que eu preciso saber me posicionar? Através do estudo, da consciência, sem a priori pensar em querer amar todo mundo. Não. Deixa o amor de lado. Busca a consciência. Só a consciência te levará ao amor. O amor não leva à consciência. Você não consegue amar sem consciência. Você pode gostar. Mas só a consciência é um veículo. E tem um momento que a consciência deixa de ser veículo para ser o próprio amor. Tem um momento lá atrás que o amor é um sentimento. Quando esse amor é sendo depurado pela consciência, já não é mais um sentimento. Amor é uma experiência de presença. São esses seres que a gente idealizou que vivem isso, ou que viveram isso, essa experiência de profunda presença. Então, no resumo da ópera, a gente está vivendo um momento incrível, fantástico, maravilhoso, milagroso e dificílimo, aterrador, porque a gente não se preparou. Vamos correr atrás do prejuízo. Vamos diminuir a nossa ignorância. Vamos estudar, vamos nos autoconhecer. O estudo central é conheça-te a ti mesmo. O estudo central não é vou estudar sobre a filosofia alemã, vou estudar sobre o positivismo, iluminismo, vou estudar... Tudo bem, esse é legal, esse é bacana, mas só tem um estudo na altura do campeonato, que é conheça-te a ti mesmo. Porque essa relação de intimidade com você faz com que as revoluções aconteçam, faz com que você tenha uma autoestima, um auto-amor, e você se sinta uma escola viva através do próprio exemplo. É isso que, na verdade, o terceiro e o quarto quadrantes do mapa astral preparam a gente quando a gente não os desvia, sob orientação daquilo que eu chamei das penúltimas forças aqui no planeta. Gente, é isso. Muitos surtarão e outros sustentarão. Onde é que você se encontra? Claro que o desejo seria sustentar. Mas nem só de desejo vive a nossa competência. A nossa estatura, a nossa competência vive de saber do que a gente está fazendo, saber do que se trata o assunto. Então, o dever de casa é a gente sustentar a emergência netuniana e dar um fórum de estrutura, de disciplina, de foco saturnino e começar um novo ciclo ariano. Este é o dever de casa. A gente é educado para ir contra fulano, ir a favor de Beltrano e ficar nesse ping-pong, nesse jogo de tênis. Quem é que você precisa destruir para a tua vida ser feliz? Deu errado? A roda de Sansara foi vitoriosa, a gente retorna, próxima encarnação, repetindo o ano com as mesmas coisas. Então, não é surtar, e sim sustentar. E para sustentar eu preciso conhecer, estudar, me aprofundar. Gente, um beijo no coração, obrigado por essa possibilidade de estarmos juntos aqui, eu agradeço. Já vi várias pessoas
Já vi várias pessoas aqui entrando. E em breve a gente prossegue em outros assuntos que eu acho bastante relevantes nesse pega para capar, que é Plutão entrou em Aquário, Urano em Gêmeos, Júpiter em Câncer e Saturno e Netuno entrando em Áries. Lembrando que dia 16 de agosto, um sábado, vou fazer uma palestra no YouTube, no Compondo com Gaia, sobre esse tema, o que impacta na gente esses 5 planetas entrando nesses signos novos aí. Tá bom? Beijo no coração e até agora.